Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um outro módulo, né? A gente vai começar um módulo novo, realmente sobre a psicanálise. E o nosso primeiro tema a ser abordado é a clínica infantil, né? Como que na visão como que a gente pode com a introdução da Melanie Klein, que mais para frente a gente vai ver um pouco mais a respeito dela, mas ela é uma especialista na área infantil. Então essas definições, né, que eles vão estar tomando, que a gente vai ter o conhecimento durante todo esse módulo, elas afetam a direção do tratamento que o analista deve optar, né? Então, diante de cada perspectiva, de cada olhar, vai mudando a direção desse tratamento, de que forma que eu vou conduzir esse tratamento, né? Esse tato. Então, tanto para Freud quanto para Lacan, por exemplo, o infantil é um elemento constituinte da estrutura do inconsciente. Então, num primeiro lugar, o módulo vai falar sobre o tratamento recebido pelo conceito de infantil e sua relação com a estrutura psíquica no âmbito da literatura psicanalítica contemporânea. Então, a ideia é identificar a literatura existente sobre esse tema, né, que é muito importante para toda a teoria psicanalítica, teve uma grande influência, né, teve o seu lugar ali na história, e a gente também vai dar uma verificada em o que tem na literatura psicanalítica sobre esse tema de mais relevante aí para a gente estar estudando. E na segunda parte vai ter uma apresentação do conceito, né? Tal como ele figura nas obras de Freud e de Lacan. O infantil, então, com o qual a psicanálise trata, ele é elemento determinante da formalização da estrutura psíquica inserido na sociedade, né? Então, como que ele vai constituindo como indivíduo, né, enquanto a leitura psíquica que ele vai fazendo com a inserção da sociedade, dos meios em que vive, das experiências vividas, né, da relação com o outro. Já na terceira parte, procura-se demonstrar como a relação entre o conceito de infantil e a prática psicanalítica é vista no âmbito do pensamento de Freud e Lacan. Então, tanto para Freud quanto para Lacan, a compreensão do conceito de infantil afeta diretamente a direção do tratamento, né? Então, eles têm algumas diferenças e algumas semelhanças ao longo da definição do ser infantil. E na última parte,
terá fragmentos de casos clínicos, né, demonstrando a relação que há entre o conceito de infantil e a direção do tratamento, né? Então, para exemplificar aí para vocês como que se dá, como que é afetado mesmo a direção do tratamento, como o psicanalista, né, o analista vai proceder, vai intermediar nas relações. Então, inicialmente, nessa última parte, né, será apresentado casos clínicos considerados clássicos, né, em que já conhecido aí por nós há muito tempo, e logo em seguida os casos clínicos mais atuais, que evidenciam a presença de elementos essenciais da neurose, então relacionados com a infância, cuja atualização independe da idade cronológica, né? Então a gente vai ver muito a respeito disso, que a idade cronológica nada tem a ver com ser infantil ou não na perspectiva, no olhar desses pensadores, né? Do Freud, do Lacan e da Melanie Klein. Então, um pouquinho a respeito do Freud, para que vocês entendam quem é Freud, quem é Lacan, né, quem é Melanie Klein, um breve, um sucinto e muito sucinto mesmo resumo sobre essas pessoas. Então, o Freud, né, como é conhecido, porém o nome dele é Sigmund Freud, ele foi um psiquiatra austríaco que fundou a ciência da psicanálise. Então, ele é que trouxe a psicanálise aos nossos olhos, né? Então, o Freud ele desenvolveu técnicas psicanalíticas, como a interpretação de sonhos e a livre associação, em que o paciente é induzido a falar sobre tudo que lhe vem à mente. Freud escreveu sobre a histeria, as forças do inconsciente, mecanismos de defesa, personalidade e outros tópicos da psicanálise. Então, essa livre associação é aquele momento em que as ideias vão vindo e você vai falando ao tempo que você vai identificando isso no seu consciente. Então, seu inconsciente vai levando à tona para a consciência e você vai falando, e o analista tem a função de fazer as ligações, né, as pontes entre essa associação livre que você vem demonstrando, vem elaborando. Agora, a respeito de Lacan, ele foi formado em medicina, né, passou da neurologia à psiquiatria, né, então teve uma mudança aí na formação dele. Teve contato com a psicanálise através do surrealismo e, a partir de 1951, afirmando que os pós-freudianos haviam se desviado, propõe um retorno a Freud. Mas ele ampliou muito os seus conceitos. Então, ele é um seguidor de Freud, né? Freud é o pioneiro na psicanálise e ele veio logo após Freud o seguindo, lendo seus estudos e o retornou à ativa, né? Sua maior contribuição foi o tempo lógico, que é o tempo em que deve durar uma sessão para que o paciente seja interrompido e levado a pensar em casa, né? Então, digamos que é como se fosse o tempo lógico dele, como se fosse a tarefinha, né? Então, hoje você vai para casa e pensa de que forma que poderia estar modificando, né? Sempre pensando, sempre afirmando que o analista ele vai direcionar o tratamento. Ele não vai direcionar e nem dar questões prontas, já resolvidas, para o paciente, né? Essa é a forma de direcionar o tratamento, fazendo com que ele mesmo se questione e encontre as suas respostas. Já a Melanie Klein,
ela contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da técnica de análise infantil, estudo que a tornou famosa. Sua experiência com as crianças permitiu a ampliação do campo da clínica em áreas consideráveis impenetráveis ao tratamento, como em psicóticos, autistas e até mesmo neuróticos adultos. Então, a Melanie Klein, ela tem uma grande experiência com crianças e foi ela que começou a estudar a respeito do infantil, que antes, até mesmo pelo Freud, era algo quase que impossível de se estudar uma criança, né? Mas para frente a gente vai ver como que ele conceitua ser criança ou não. Então, o nosso primeiro tema a estudar, né, é a atualidade da temática do infantil na psicanálise. Então, a Melanie Klein, né, como ela foi a primeira a abordar de forma sistemática a condição particular da criança no que se refere o processo analítico, né? Então, a pioneira a ser estudado o infantil. Então, toda criança, ela passa por uma neurose que só difere em grau de um indivíduo para o outro. Então, isso é a ideia que ela tinha sobre a neurose infantil. Então, que toda criança passa por uma neurose. A diferença é que umas em maior grau, outras em menor grau. Essas em menor grau, a gente tem a impressão de que não existe. Mas ela vai falar ao longo do estudo que existe sim, porém num grau muito pequeno. Portanto, ao primeiro questionamento sobre a pertinência ou não do trabalho analítico com crianças. Então, já que a psicanálise ela produz um efeito muito satisfatório no adulto, por que não na criança? Né? Essa era uma das questões iniciais da Melanie Klein. Né? Então, inicia os questionamentos das diferenças entre a criança e o adulto. Né? O que diferencia os dois de que um se estuda, é completamente passível de ser estudado, de ser questionado, e o outro não. Há pouquíssimos psicanalistas de crianças. Para a psicanálise, é muito importante o entendimento da diferença que há entre a clínica de crianças e a clínica de adultos. Então, o que há hoje em dia é um grande número, né, que a gente vem percebendo ao longo do tempo, de psicoterapeutas fazendo, na verdade, uma psicoterapia de apoio. Né? Então, principalmente quando o psicoterapeuta vai atender uma criança e não sabe muito bem como proceder, não tem o conhecimento total sobre os conceitos da criança, né, sobre até mesmo o tratamento na clínica infantil, então ele se transforma num psicoterapeuta de apoio, que está ali para dar um conselho ou outro, mas ele não produz mesmo um tratamento psicoterápico, né? Então, a questão da clínica de crianças é da Melanie Klein versus Lacan, né? Como que os dois vão, ao mesmo tempo, ser diferentes e serem parecidos, né? Ter as suas semelhanças. A Melanie Klein, então, ela fala que a razão dessa diferença é fácil de achar. Ela provém da maneira distinta como nós manipulamos a transferência. Né? A transferência é aquilo que a gente passa para o paciente, né? Se a gente passa confiança, se a gente passa uma intimidade ou não, uma proximidade, né? E isso tudo a gente pode estar chamando de transferência. E Lacan, ele fala que não é a criança que é o problema na psicanálise, e sim as consequências que os práticos tiram da sua ação junto a ela. Então, ele vê a criança como realmente um indivíduo formado,
né? Uma unidade da psicanálise. Então, para ambos, a clínica da criança é possível, né? Então, essa é a grande primeira semelhança entre Klein e Lacan. A criança, ela não é apenas a vítima de uma capturação imaginária, mas que nas relações estabelecidas atua como sujeito, né, que reside uma das mais importantes contribuições de Lacan para o entendimento da criança e do infantil. Então, quer dizer que a criança aqui como um completo sujeito, né? Por isso que ele entende que é possível de ser estudado, possível de ser questionado e possível de ser inserido num tratamento psicoterápico. Então, como que eu faço, né, para definir a direção do tratamento na clínica com crianças? Então, a direção do tratamento, ela diz respeito ao modo como analisando se apresenta na análise, né? Como esse analisando está se apresentando, o sintoma e o modo como ele se apresenta no discurso do sujeito. Então, como que está sendo esse discurso? De que forma que ele está se apresentando, ele está usando uma máscara ou não, né? Tudo isso é possível da gente identificar na sessão. A definição, com base no discurso do sujeito, da sintomatologia, reveladora de sua estrutura psíquica, a posição do analista e de como se efetua a transferência. Então, a direção do tratamento, ela varia conforme a orientação teórica do psicanalista, né? Como eu disse, cada psicanalista, ele vai agir de uma forma, de acordo com o que o analisando, né, aquele sujeito está apresentando para ele, ele vai definir pelos quais meios que ele vai atingir o objetivo e assim ele vai direcionando o tratamento. Então, a direção do tratamento, ela refere ao ponto para o qual o analista deve encaminhar a análise em função do discurso do analisando. Então, estamos falando nesse momento, né, da direção do tratamento e nunca da direção do paciente, né? Nada de fórmulas prontas, questões já, né, resolvidas, dúvidas já sanadas, aquela frase, né? Faz isso que dá certo, eu já vivi na sua pele, eu sei como é que é. Então, nada disso funciona para psicanálise, né? E qualquer outra psicoterapia. Então, o analista, ele deve entender que a análise, qualquer que seja a orientação, ela deve projetar a neurose de modo que ela possa ser revelada em seus elementos mais remotos. Então, para a teoria lacaniana, a criança é considerada, tanto quanto adulto, um analisando integral. Então, sempre analisando o todo desse sujeito, né? Um analisando, ele quer dizer uma pessoa possível de ser analisada, de ser questionada, né? Então, o que separa a criança do adulto não é a idade, nem o desenvolvimento, nem a puberdade. O que separa a criança do adulto é a ética que cada um faz de seu gozo, ou seja, a pessoa grande é aquela que se faz responsável pelo seu gozo. Aqui a gente já percebe uma certa condição. Então, a condição para que deixe de ser criança para ser adulto é essa responsabilidade pelo gozo das coisas que efetua, né? Das coisas que realiza. Então, esse já é um pensamento de Freud. Então, para Freud, ele acredita que as pessoas precisam passar por todas as fases, né? Um outro momento a gente vai ver sobre as fases de Freud, mas todas as pessoas precisam passar pela fase anal, né? Fálica, enfim, todas as fases do desenvolvimento do Freud,
E quando houvesse alguma fixação em uma fase, né, numa fase qualquer, ou então uma ausência, a não passagem por aquela fase, aí sim isso explicaria uma neurose na vida adulta, né? Então uma neurose na criança. Então, somente é uma condição que o Melanie Klein e o Lacan, ele analisa a criança já como um sujeito, alguém passível de uma análise, alguém passível de ser questionado, né? Enquanto que o Freud, ele estipula essas condições para que se torne um adulto, né? Então, passando pelas fases, você se torna um adulto. Portanto, entender a criança como um analisando por inteiro permite dizer que não há nela ou para ela diferenças entre crianças e adultos quanto à direção do tratamento, né? Então, para Lacan, a psicanálise ela não se interessa pelo adulto biológico, ainda que lutando com dificuldade da sua maturidade sexual. Ela se interessa pela demanda e pelo que a sustenta. E é aí que se encontra, infalivelmente, a criança. Então, a neurose infantil é, até certo ponto, a mesma coisa que uma psicanálise, né? Uma unidade de psicanálise, algo a ser estudado. Então, a criança no adulto, ela é sempre o mesmo problema da unidade da psicanálise, né? Ela não muda sendo criança, sendo adulto, a criança dentro do adulto também, né? Ou ainda da criança como analisanda integral. Porque aos olhos da psicanálise, não há uma criança ou um adulto. A psicanálise, né, através de Lacan, ela observa um sujeito, né? Então, este é um adulto e este é uma criança, vou tratar de formas diferentes. Não, a psicanálise para Lacan, ela trata essa criança ou adulto como um sujeito analisando o íntegro, né? Como um todo, sem diferenças, sem separações, sem distinções. Então, né, ainda para Lacan, o sujeito ele é a resposta do real ao encontro com o seu significante. E este encontro ele remonta à infância. Então, é um encontro do sujeito, né, da coisa real ali, ao encontro do significante, que a gente quer dizer daquilo que traz algum sentido para ele. Então, essa forma de colocar a questão ou definir o sujeito ainda causa nos dias de hoje muita controvérsia. Então, ainda há muitos questionamentos nos dias de hoje que os lacanianos, né, as pessoas que continuam estudando a forma de Lacan, são chamados a responder. Então, o que é a criança no conceito da psicanálise, né? Tratar-se-ia, por exemplo, da criança que o adulto esconde, ou desta criança ineducável que o adulto tem tanta dificuldade em conter, em dominar, ou ainda um fantasma de gravidez? A expressão, no fundo, é equivocada e quase nos convidaria aos jogos do imaginário. Enfim, será a parte perdida ou a parte sempre presente? Então, aqui está alguns exemplos de alguns questionamentos, né? Que o questionamento central que eles faziam é a respeito do que é criança no conceito da psicanálise. E cada abordagem teórica dentro dessa psicanálise tem uma direção do tratamento, conforme a gente já tem falado. E isso é o que vai direcionar e mudar esse conceito de um para o outro. Então, a indefinição ela está associada também ao fato de que o lugar ocupado pela infância na sociedade moderna coloca problemas novos para a ciência de um modo geral. Então, a nossa atualidade está sempre em constante mudança, novas
formações, né, de culturas, características, né? Então, essa indefinição está associada a isso, a constante mudança que a todo tempo existem novos estudiosos definindo novos conceitos. E outro questionamento, né? Haverá uma criança imutável na história? Então, a criança no adulto veio com definição de Freud e com o passar do tempo, esses conceitos vão sendo atualizados de acordo com as novas formações de famílias que se tem hoje no mundo, né? Então, essa constante mudança. Então, essa é uma possível resposta se há uma criança imutável na história. Acredito que não, tudo é possível de se modificar, né? Os estudos, a gente vai estudando e descobrindo novas formas, novos conceitos e novos olhares também sobre o mesmo tema. Então, a criança de Freud, como a gente já veio falando, é aquela criança visada pelo gozo, né? Então, ela é o significante do retorno do recalcado, de um saber insabido, ao qual está ligada toda a sintomatologia do adulto. Essa nova criança, devida a Freud, é antes de tudo um corpo. É um corpo ineducável que faz fracassar todas as ideias recebidas sobre uma progressão harmoniosa. Então, Freud, nesse conceito, ele assinala o fracasso dos educadores, por exemplo. Segundo até mesmo o próprio Freud, ele acredita que a criança, ela nasce ruim, né? Por isso ela precisa de um adulto o tempo todo com ela, perto dela, né? A educando, a ensinando novos modos, né? Porque ele acredita que ela nasce ruim, com o tempo vai se tornando boa, né? Então, ele dá os exemplos de a criança que morde um coleguinha, né? Então, um ser humano, um indivíduo ruim, mas que com os ensinamentos dos pais, né? E do meio em que vive, ela vai se tornando boa, né? Então, esse período da pequena infância, ele chama mesmo de um saber insabido, né? Ela tem muito saber, mas não sabe de nada. Ou o fato dos educadores e das pessoas tentarem ensinar e não aprender. Então, esse momento do fracasso da infância ali, né? E evocar os princípios da direção da cura com as crianças não é coisa fácil, né? Certamente a criança é um analisante por inteiro. Então, um indivíduo, né, um sujeito que pode ser analisado por inteiro. Então, o que eu gostaria que vocês tirassem de uma ideia sobre uma pequena introdução do primeiro capítulo de hoje, é que não tem como a gente fazer uma separação da criança e do adulto, né? Eles constituem sempre um indivíduo só, que ao mesmo tempo que eu posso estar falando de uma criança, um adulto pode ser criança nas suas perspectivas, nas suas ações, no seu modo de pensar, nas suas ideologias, e uma criança pode ser um adulto de acordo com o que ela já viveu, que ela está passando pelo seu meio, né? Então, é necessário analisar uma criança enquanto um sujeito, né? A sua estrutura psíquica, ela não depende da idade cronológica. Então, é uma coisa diferente da outra. Por hoje é só. E na semana que vem a gente volta a falar sobre a clínica infantil e a gente vai estudando aí um capítulo por semana para que vocês consigam entender de forma bem bacana. Boa noite.